Oi, oi, meu povo! Hoje eu decidi que eu vou estudar em um parque aqui na minha cidade. Ele fica a mais ou menos 30 minutos caminhando da minha casa. E assim, é bem tranquilo. O problema é que não tem sombra durante o caminho. Então é sol o tempo inteiro. E dessa vez eu vou até passar protetor solar, porque da última vez eu não passei. E aí eu voltei pra casa, era tipo meio-dia mais ou menos, e eu peguei marca da máscara. Só o meu nariz, só aqui em cima assim, ó, ficou queimado. Ou seja, dessa vez não vou passar pela mesma coisa. E eu vou levar vocês, porque eu vou lá estudar. Vou passar um tempo ao ar livre, porque eu estou precisando. Então vocês vão acompanhar tudo comigo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Gente, eu pensei assim, né? Não vou pegar um café quente, porque chegando lá vai estar gelado. E aí eu peguei um que já é gelado. Tá quente. Anotação mental: nunca mais pedir café chique se eu vier andando pra cá. Nesse dia eu decidi levar só o meu caderno de investigação forense porque eu precisava dar uma revisada nos conteúdos porque estava chegando o dia de fazer simulado e a dinâmica do simulado é basicamente tem 2 ciclos e aí nesses 2 ciclos você consegue até 2 pontos para somar com a sua nota final, então vale muito a pena. Se bem que as provas também não são tão difíceis. Nessa hora, gente, eu juro que eu não tava falando sozinha, tá? Tinha aparecido um cachorro e aí eu tava batendo um papo cabeça com ele, entendeu? Porque é importante. Durante esse vídeo eu vou te dar algumas dicas sobre grifar. Tem muita gente que grifa errado e eu vou te explicar por quê mais à frente do vídeo. E assim, eu tenho 2 conceitos sobre grifar. Eu posso grifar para estudar e também grifar por estética. Eu normalmente costumo juntar os dois. Ao mesmo tempo que eu grifo com uma funcionalidade, eu também deixo o meu caderno bonito. E eu quero deixar claro aqui o meu depoimento sobre estudar ao ar livre. Ao mesmo tempo que foi muito bom, sabe, conseguir respirar aquele cheiro gostoso de árvore, de natureza, ter um ventinho gostoso batendo na cara, também foi muito bom. Mas assim, foi um lugar onde eu me distraía muito, porque às vezes passava alguém, às vezes passava algum cachorro, às vezes um pássaro voava bem em cima de mim. Então assim, foi muito fácil me distrair, mas também foi muito gostoso. Então se você é uma pessoa que se distrai fácil igual eu não recomendo estudar ao ar livre. A próxima vez que eu for fazer isso, talvez vai ser para ler um livro, sabe, alguma coisa mais descontraída, porque foi um pouco difícil de me concentrar, mas de qualquer jeito valeu muito a pena, porque eu tava precisando desse tempinho meu sozinha ao ar livre.
Mas eu acho que isso também varia, né, de pessoa para pessoa. Talvez tem gente que tenha dificuldade de se concentrar, mas se concentre melhor ao ar livre. É muito engraçado isso, né? Se vocês já tiveram essa experiência, me conta aqui nos comentários, porque eu tô querendo indicações de lugares para estudar, porque eu cansei de estudar no meu quarto, eu tô doida para as aulas presenciais voltarem, porque eu passei uma semana na faculdade e aí a pandemia chegou e eu voltei para casa. Então, assim, eu não tive a experiência ainda e eu tô doida para ter. Mas, enfim, vamos ao que interessa, vou te dar algumas dicas sobre grifar. Antes de tudo, deixa eu mudar de lugar, porque desde que eu cheguei, eu tava fitando um lugar específico, que é o meu preferido desse parque, só que tinha gente. E aí eu fiquei olhando e eles saíram e eu pensei, agora é minha hora. Pronto, mudei de lugar, agora sim, vamos ao que interessa. Antes de mais nada, eu acho importante dizer que grifar não vai fazer você aprender. Grifar não é eficaz no seu aprendizado. Ah, mas então por que grifar? Porque torna o seu estudo mais ativo. Imagina que você tenha que revisar um conteúdo. Ao invés de abrir seu caderno, apostila ou livro, tanto faz, e ler tudo de novo, você pode focar apenas no que você grifou, que tecnicamente são as partes mais importantes. E o que você deve grifar? Palavras-chave e conceitos do texto. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja lendo um livro de biologia sobre bambus. Algumas palavras-chave que provavelmente vão aparecer é bambu, árvore, folhas, meristemas e etc. São palavras-chave, então elas merecem um pouco mais de atenção. E se aparecer o conceito de alguma delas, grife também, porque isso vai ser importante. Bom, e o que fazer com essas partes que eu grifei? Elas serão de extrema importância na hora da revisão, como eu já disse anteriormente, porque você pode produzir um pequeno resumo dessas partes, você pode criar perguntas para testar o seu conhecimento, ou também criar um mapa mental apenas com os termos, e isso é muito bom, porque você lê o termo e pensa no conceito na sua cabeça, e aí você vai se auto-explicando sobre o assunto. Eu gosto muito dessa técnica. Existe um método de estudo que chama Active Recall, que é quando você tem um estudo mais ativo mesmo, e é muito o que eu gosto de fazer. Eu faço o seguinte, eu estudo, né, faço um resuminho ou um mapa mental, eu gosto muito de fazer mapa mental, entendo, repito para mim mesma, vou decorando, e aí eu brinco de professora, porque eu vou falando em voz alta, olho para minha parede, explico para ela, junto todos os meus bichinhos de pelúcia, explico o conteúdo inteiro para eles, e isso é ótimo, gente, isso me ajuda muito, vocês não têm noção. Já passei em provas usando esse método, lembrando do nome, né, chama Active Recall, e ele é assim, o meu método de estudos preferido. E lembrando que com o passar do tempo, assim que você começa a grifar do jeito certo, você vai pegando algumas manias, então cada um tem o seu jeito específico de grifar. O importante mesmo é só não grifar errado, que é quando a pessoa chega e grifa tudo, grifa palavras por grifar, sabe? Não tem uma técnica por trás, e isso é o errado. Então aprenda a grifar certo até você encontrar o melhor jeito para você mesmo de grifar um texto, grifar alguma pesquisa, grifar uma parte de livro, revista, enfim. Você acaba encontrando o seu jeito. Nesse momento eu estava fazendo o seguinte, estava lendo a frase inteira, que eu estava estudando princípios. Então eu estava lendo o princípio inteiro, estava lendo o que eu grifei, que era só o termo, que era o nome do princípio, e aí eu estava repetindo para mim mesma na minha cabeça. Se eu tivesse em casa, eu estaria fazendo o que eu falei pra vocês, que é explicar em voz alta, que é me mexer, que é andar de um lado pro outro enquanto eu tô explicando, que é de fato brincar de ser professora, e sem brincadeira, isso ajuda muito, mudou todos os meus estudos depois que eu aprendi esse método do Active Recall. Eu posso trazer um vídeo falando só sobre ele, se vocês quiserem, posso mostrar algumas estimativas de outras pessoas que também usam, e como é, né, o desempenho delas nos estudos, e enfim. E não se esqueçam de anotar essas coisas que eu tô falando, porque você vai esquecer. Confia em mim, você vai esquecer. Então pega um papel, pega um lápis, uma caneta e escreve da seguinte maneira. 1. Grifar termos e conceitos. 2. Fazer revisão. 3. Criar perguntas a partir do que eu grifei. 4. Fazer um mapa mental apenas com os termos e decorar os conceitos, ou aprender, né, que é melhor ainda, mas às vezes não tem jeito, a gente tem que decorar mesmo. E é sério, anotem,
Eu tô vendo você que não tá anotando. Você vai esquecer. Confia em mim. Enfim, agora eu vou deixar vocês anotando isso que eu falei, pensando, talvez estudando comigo. E é isso, aproveitem o Study Vlog.